Bora, fiel, para as últimas informações do Corinthians que enfrenta amanhã o Fortaleza em casa. O Dorival aí que pode entrar com o time misto ou completamente reserva. Se liga nas informações e também tem mais sobre a entrevista do Romeu Tuma Júnior e a resposta do presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Tá muito bom esse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bola pro vídeo. A gente vai começar falando no Corinthians. A política ferve no clube. E o Corinthians volta a campo neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Em Itaquera vai receber o Fortaleza pela 18ª rodada. Lembrando que neste momento o Timão está na 11ª colocação, somente 6 pontos à frente da zona de rebaixamento e não vence no Brasileiro há 3 rodadas. A tendência é a escalação de um time inteiramente reserva para pegar o tricolor cearense, repetindo a mesma situação que já aconteceu no sábado passado, quando o Corinthians empatou com o Botafogo no Rio de Janeiro. Evidentemente que o grande foco de Dorival Júnior e de todos os jogadores do Corinthians é a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras na quarta-feira da semana que vem. O Timão terá o Verdão novamente, precisando apenas de um empate no Allianz Parque para se garantir na fase de quartas de final. O Maicon voltou a treinar, iniciou o processo de transição física, mas não vai jogar contra o Fortaleza e também não deverá ser escalado para o jogo contra o Palmeiras na próxima quarta-feira. Vamos falar agora da questão política do clube, muito quente, muito efervescente. Na tarde desta sexta-feira, aqui no Parque São Jorge, o Romeu Tuma Júnior, que é o presidente do Conselho Deliberativo do clube, concedeu uma longa entrevista coletiva, abordou diversos tópicos. A gente começa falando sobre a situação do presidente Augusto Melo. Lembrando, que no próximo sábado haverá aqui no Parque São Jorge uma assembleia dos sócios para referendar ou não a decisão do Conselho Deliberativo que afastou o presidente Augusto Melo por conta do seu envolvimento com o caso Vai de Bet. O Tuma acabou pegando muito pesado com o presidente afastado Augusto Melo, disse inclusive que antes do afastamento ele acabou assinando contratos lesivos ao clube. Vamos acompanhar trechos do que disse Romeu Tuma Júnior sobre o presidente afastado Augusto Melo. Quando o ex-presidente vai devolver os 40 milhões que o Ministério Público está exigindo que ele devolva para o clube? É isso que a gente precisa pôr na consciência. Nós estamos cobrando o Andrés por causa de 10 mil e tem que cobrar, se ele estiver errado, tem que expulsar. E o cara dos 40 milhões não, o ex-presidente, que é réu, quer voltar. Como é que nós vamos ter um presidente réu presidindo o clube, com o clube lá como assistente de acusação? Aonde? Outra questão muito efervescente aqui no Parque São Jorge, que foi abordada pelo presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior, foi a questão dos cartões corporativos do clube. Lembrando, que nos últimos dias surgiram várias evidências, inclusive com notas fiscais, de que ex-presidentes do Corinthians, como Duílio Monteiro Alves e André Sanches, se utilizaram, destes cartões para fins pessoais. Segundo Romeu Tuma Júnior, esta é uma infração administrativa. Inclusive, ele foi perguntado, por que o clube ainda não fez um boletim de ocorrência em relação a este caso. Vamos ver o que disse Romeu Tuma Júnior. Se o Ministério Público está investigando, vamos esperar a investigação. Eu não estou fazendo isso, falei que eu vou apurar porque o Corinthians não apura crime. Nós apuramos infração estatutária. Vamos apurar. Se tiver, ele vai ser punido. Agora, fazer BO, nesse caso, em concreto, eu não sou obrigado a fazer porque não é meu papel, não é do Conselho isso. Eu vou recomendar para o presidente do clube, segunda-feira, para ele extinguir o cartão corporativo. Não tem necessidade, não tem regulamentação. O Ministério Público já me convocou para ir lá. Eles querem saber como é que funciona o cartão corporativo. Não funciona. Não tem nenhuma regulamentação, nem no estatuto, nem interna administrativa. Outra questão importante abordada por Romeu Tuma Júnior foi a reforma do Estatuto. Segundo ele, trata-se de uma prioridade muito importante para ele. Inclusive, disse o Tuma que dentro deste projeto está previsto que o fiel torcedor vai poder votar para eleger os futuros presidentes do Corinthians. Segundo ele, essa reforma foi travada por conta do processo de impeachment do presidente Augusto Melo. E para terminar, ele também
falou sobre a questão do cambismo. Desde que foi inaugurada na Arena do Corinthians a biometria facial, as rendas do Corinthians aumentaram consideravelmente. Até em cima disso, ele falou que cerca de 8 mil ingressos voltaram à plataforma do fiel torcedor. Horas depois, a gente repercutiu algumas declarações de Romeu Tuma com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, que esteve no grupo Bandeirantes de Comunicação, como, por exemplo, o fato de Tuma ter dito que um réu, referindo-se a Augusto Melo, não pode voltar a comandar o Corinthians. Eu não quero falar sobre essa questão que já foi dito pelo presidente do Conselho. Nós temos órgãos competentes dentro do Corinthians para poder cuidar dessa outra parte. Stabile também falou que detectou muitas coisas erradas e passou para o Conselho Deliberativo, para o CORE e para o Conselho Fiscal. A quantidade de ingressos que nós encontramos e passamos para a plataforma do sócio-torcedor, isso era já de conhecimento do ex-presidente, mas só que ele não tomou providência nenhuma. Outros pontos são pontos administrativos internamente do Corinthians que ele também não tomou providência. Fluxo de caixa, nós não tínhamos planejamento financeiro para a gente passar pelos momentos difíceis que nós estamos passando hoje. O presidente do Corinthians também comentou a questão dos cartões corporativos usados para gastos pessoais pelos ex-presidentes Duílio Monteiro Alves e André Sanches. Nós perguntamos a ele por que o Conselho Deliberativo não detectou estas movimentações. Eu, como conselheiro antes, a gente não tinha acesso a essa questão administrativa. Ele faz e toma decisões que muitas vezes não precisam passar nem pelo CORE nem pelo Conselho Deliberativo, nem tudo passa, né? E essa situação, ela se apareceu agora, né? E eu acho que os órgãos competentes estão tomando as providências necessárias. Bom, o grande problema nessas declarações são as meias-verdades. O caso do cartão corporativo, por exemplo, é natural em qualquer empresa, qualquer clube, o uso do cartão corporativo. O problema que aponta o presidente do conselho é que não houve fiscalização. Ele está tirando a responsabilidade dele, como presidente do conselho e dos conselheiros, de fiscalizarem isso, até do próprio presidente em exercício do Corinthians. Não pode ter esse tipo de situação. Foi omissão do conselho, dos órgãos que tem que fiscalizar. Outra coisa que não foi abordada na matéria é a situação da SAF. Sabe o que vai acontecer, minha gente? Pouca gente está se atentando a isso. A partir do novo regramento jurídico que nós teremos de tributação no Brasil, que vai entrar em vigor no começo do ano que vem, as sociedades do futebol, que são sociedades sem fim associativo, como é o Corinthians, por exemplo, vão deixar de pagar apenas 5% de imposto. Isso vai ser progressivo, vai crescendo até chegar a 22%, 27%. E na lei da SAF, os clubes que se tornarem SAF, eles vão pagar apenas 5% nos 5 primeiros anos, depois 7% e vai crescendo dessa maneira. Qual clube vai querer pagar quase 30% de imposto se tem a possibilidade de pagar apenas 5% de imposto no início? Então essa história da SAF tem que ser muito bem explicada para o torcedor, para o sócio do clube. Enfim, é aquela história, sempre se conta metade dessa mesma história. E isso tem que acabar no futebol, a tal da meia-verdade, isso prejudica demais os clubes. Vamos falar do Carlos Miguel? Eu fui apurar hoje, tá? A questão do Carlos Miguel, porque o Carlos Miguel, ele faz parte, está integrado a uma lista de dispensas do Nottingham Forest. Porque ele não interessa mais lá ao clube, ao técnico. O cara que traiu o Corinthians e direito dele para ganhar uma grana lá, achou que ia fazer uma carreira sólida na Inglaterra e sequer conseguiu a posição titular. Tá? Eu ouvi discussões e começam a rolar discussão entre quem é melhor, Carlos Miguel ou Hugo. Primeiro, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa discussão não pode ocorrer. Ninguém nunca viu o Carlos Miguel jogar. O Carlos Miguel não teve 10 jogos no Corinthians como titular. Como é que eu vou comparar o Carlos Miguel com o Hugo, que já foi titular no Flamengo e no Corinthians, os dois clubes de maior torcida do Brasil, com um cara que nunca foi titular em lugar nenhum? E quando começou a ser titular no Corinthians, abandonou o clube e falhou. Teve um jogo no Maracanã, Corinthians e Flamengo, que ele falhou. Então assim,
Primeira coisa, eu não acho o Hugo o goleiro que todo mundo pensa que ele é, tá? Acho que ele tem muita deficiência e ele tem que ser humilde para corrigir essas deficiências. Ele tem que ser humilde, ele tem que focar. E se ele for humilde, o Hugo vai ser um grande goleiro do futebol brasileiro, se ele for humilde. Mas não dá para comparar Carlos Miguel com o Hugo. O que o Carlos Miguel ganhou na carreira? Nada. O Hugo é muito melhor que ele. E, tecnicamente, cara, eu sempre fui de reparar em goleiro. Posicionamento, tudo. Eu vejo muito goleiro saindo do gol de forma precipitada. O goleiro tem que guardar o gol. O goleiro tem, enfim, não pode cair para trás, tem que esperar até o último na finalizada. Mil coisas. Eu já cansei de estudar goleiro. Eu trabalho com futebol há 20 anos. Por isso que quando eu falo que no Sub-20 tem um menino chamado Cadu, ele é o melhor goleiro da base do Corinthians, eu sei o que eu tô falando. Então, tecnicamente, já deu para ver que o Hugo é melhor que o Carlos Miguel. Correto? Mas tem gente agora que quer fazer a comparação, que não entende nada de goleiro. Sabe qual foi o maior goleiro, tecnicamente, dos últimos 20, 30 anos no Brasil? Chama Dida. Dida e Tafarel. Depois o restante, meu amigo, vem aí brigando para quem quer ser o melhor. Tecnicamente, eu não tô falando que quem ganhou mais títulos. Tá? E se você não acredita em mim, vai conversar com os grandes goleiros do futebol. Eles vão te falar quem são esses caras tecnicamente, Tafarel e Dida. Vai falar com os goleiros, vai entrevistar um goleiro e faz a pergunta. Tá? Então, gente, deixa o like aí, tá bom? Deixa o like aí, vamos bater 2.000 simultâneos aí, por favor. Dá essa força aí pra mim, tá? Aí, o Corinthians demonstrou interesse pelo Carlos Miguel, sabia disso? Interesse demonstrou. Lá do CT, Osmar Stabile não, diretoria do Parque São Jorge não. No CT, os caras ficaram interessados. Se o Augusto Melo fosse presidente do Corinthians, e aí, se isso daí servir de campanha para ele, que se lasque, né? O pessoal também é burro. Eu acho que o Corinthians teria contratado aí um monte de jogador já na janela, porque ele é imprudente, ele é inconsequente, entendeu? E eu acho que ele traria o Carlos Miguel, por exemplo, se tentaria, né? Porque o Corinthians gostou da ideia, quando ficou sabendo que o Carlos Miguel tá livre lá, né? Livre assim, né? Na lista de negociáveis. Só que o Corinthians descobriu que o Juliano Bertolucci não vai deixar o Carlos Miguel voltar. Tá? Não vai deixar. Hein? Então eu já fico feliz com isso. Talvez o Palmeiras tente, eu já falei isso hoje, tá? Já falei isso hoje no meu blend de informações. O Palmeiras, né, poderia ser um dos interessados no Carlos Miguel, porque o Palmeiras quer fazer a transição, né, pro fim da era Everton lá. Mas isso pro final do ano, pro ano que vem. Hoje, o Juliano Bertolucci não libera o Carlos Miguel. Isso é uma informação, tá? Hein? E graças a Deus, tá? Porque é difícil, meu irmão. É assim, tudo que o Corinthians precisa, sabe? É polêmica. Porque, meu irmão, sabe, tem... É o seguinte, velho. É igual a época do Cuca. A gente tava pra cair e trazem o Cuca. Primeiro que eu não acho o Cuca esse técnico maravilhoso dentro de campo. Mas aí você chamou um BO, sabe? Porque aí veio um outro assunto. Tudo que o Corinthians menos precisava naquele momento era trazer um outro assunto pesado pro clube. Aí você traz o Carlos Miguel. Cara, a primeira falha dele, traidor, Judas. A gente não precisa disso. A gente precisa de paz. Entendeu? O Palácio tá treinando junto com os outros jogadores. Tem até falado pra mim também, até que ele faz uns treininhos bons, viu? Eu falei, treina mal? Não treina mal. Brilha? Não brilha. Faz treinos bons, comuns. E não tá treinando mais separado, treina com o grupo, só que não coloca o cara pra jogar. Agora, eu também vou defender o Palácios? Como é que eu vou defender alguém que eu nunca vi jogar? Cara, é uma sucessão de erros no Corinthians. Vocês já pararam pra imaginar quanto custa a nossa lateral, as nossas laterais? Você já parou pra pensar? O Palácios é 600 pau por mês. O Fagner é 800 por mês, a gente paga 500. E o Cruzeiro paga 300. O Mateuzinho custou 4 milhões de euros. Pagaram. O Flamengo lá divulgou, eles pagou. Pô, Mateuzinho. Pô, tu tá quitado, irmão. Pô, que notícia maravilhosa. Anchileri, Bidu, Hugo. Pô, a gente gasta mó grana com laterais. E se bater no liquidificador não dá um. Tá? Agora. O que eu vou falar do seu Palácios, né, meu irmão? Tá treinando. Entendeu? Você pode ter certeza que se eu fosse o técnico do Corinthians, ele ia ser relacionado e ia jogar. Tá? Pelo menos entrando no segundo tempo. Porque primeiro que eu ia meter o Bidu na segunda linha e o Anchileri na primeira. E aí eu ia precisar de um reserva. Palácios ia ser o meu reserva. Mas
Entendeu? No Corinthians, tudo é estranho, tudo é muito louco, né? Como é que eu vou saber por que o Palácios não é escalado, entendeu? Parece que, né? Sei lá, velho. Põe ele pra jogar aí, nem que ele dá uma mancadinha assim, né? Vamos ver como é que ele tá, meu irmão. Zoar o cara tá zoado. Vamos ver então. Pô, velho, esse caso assim, é cada uma no Corinthians, meu irmão, que é loucura, velho. É só notícia ruim. Por favor aí, ó, fontes do Corinthians que estão me assistindo nesse momento. Eu duvido você me chamar aqui no Zap agora, eu tiro o óculos, ó, ninguém vai saber quem é você, não vai ter risco nem de reflexo na hora de ler a mensagem. Eu duvido você me chamar e me dar uma notícia boa agora. Quero ver se tu é homem pra isso. Você gosta de mim, eu gosto de você. Vocês aí, são dezenas que eu conheço no clube, que eu tenho fonte. Eu duvido, quero ver se tu é homem pra me mandar uma notícia boa agora, porque eu tô de saco cheio da notícia ruim, velho. Entendeu? Pô, meu irmão, né? Ninguém ligou pra mim e falou, o Yuri vai renovar. Ninguém. Eu fui pego de surpresa. Agora, notícia ruim, tá sabendo, Samir? Meu irmão, caramba. Amor, pega o calmante lá. É terrível. Corinthians entra em campo neste domingo para enfrentar o Fortaleza. E a informação, tá? O técnico Dorival Júnior reuniu lá a rapaziada e falou o seguinte, ó, sabadão, eu tomo a decisão de quem vai jogar e quem não vai. O que quer dizer que na quinta não houve treino com montagem de time e na sexta também não. Até porque na quinta é regenerativo dos caras que jogaram um clássico pesado na quarta. Como é que ele vai montar um time na quinta? Mesmo que tenha reservas, muitos reservas jogaram na quarta. Então não acreditem nessa conversa que esboçou um time e o time é isso. Não existe, eu fui apurar isso. Não existe times que o Dorival esboçou em treinamento. Isso não é verdade. Tá? Então só amanhã, só neste sábado, que nós, né, saberemos talvez como que o Corinthians vai entrar em campo. Eu consigo imaginar um time misto. Hugo no gol, Mateuzinho para não ver o Maná, Félix Torres na zaga e Ministro da Educação, os dois zagueiros. Por quê? Porque eu acho que tem que dosar. Na zaga, se pôr o André Ramalho, ele fez um partidaço contra o Palmeiras no jogo de ida. Ele não vai fazer outra partida boa se ele jogar quarta, domingo e quarta. O André Ramalho, para render, ele precisa estar bem fisicamente. Porque tecnicamente ele é bom. O Gustavo Henrique também é muito bom. Só que o Gustavo Henrique a gente já viu. Outro dia jogou um dia, depois foi para, né, controle de carga. Depois não sei, dor. Não dá. O Gustavo Henrique não pode jogar domingo, tá arriscado ele sofrer uma lesão muscular e não jogar quarta. O Tchoca Tiringa tá suspenso. Entendeu? Então a linha de 4, Mateuzinho, porque eu tô escalando, mas eu acho que o Dorival vai acabar poupando. Vai pôr o Léo Maná. Porque se ele poupou contra o Botafogo, aliás, é o seguinte, tem que ter coerência. Porque se você poupou contra o Botafogo, você tem que poupar contra o Fortaleza. Meu Deus. Porque o Botafogo fora de casa, o Fortaleza em casa. Você pega um time que tá ali em cima, que você joga fora de casa e poupa. Aí você vai jogar com o time que tá para cair, dentro de casa e não poupa. Então, assim, a coerência é poupar, meu irmão. Ou então, se o Dorival não poupar domingo, é porque ele não entende mais nada do que ele faz. Por isso que ele vai poupar. Então vai lá, Léo Maná, Félix Torres, Ministro da Educação, Anchileri. Meio campo, Rian, Charles, Bidon, e talvez o Bahia, sei lá o que ele vai fazer. Acho que ele vai fazer linha de 4, tá? Ou um 4-1-4-1. Ele vai fazer um 4-1-4-1. Ele vai fazer um 4-1-4-1. Vai meter o Romero de centroavante, o Thales na esquerda, o Charles na direita. Por dentro, Bahia e Bidon, e o Rian entre as linhas. Tá aí o time pra você. Então é isso aí, Fel, finalizando também com o Sami Carvalho. Mano, ontem essa entrevista do Osmar, do Romeu Tuma Júnior foi constrangedora, cara, na moral. É uns caras que nem deveria mais estar no Corinthians ali, mas tá lá. Ele, Andrés, Luílio, Roberto de Andrade, os caras aí. Então vamos falar mais de bola, essa parte política é muito chata. Amanhã o Corinthians enfrenta o Fortaleza. Cara, Romero no ataque ali, cara, é quase que entrar com a menos. Mas não tem o que fazer, é entrar com o time reserva. Se fosse pra colocar o Hector Hernandes, realmente é melhor deixar o Romero, porque o Hector Hernandes também não faz quase nada. Então o Christian que vai ali, o Thales Magno, vai entrar com o Bahia, com
Então o time vai ser um time bem reserva. Eu acho que o único titular vai ser o Hugo Souza, porque goleiro normalmente não se desgasta, consegue jogar várias partidas consecutivas. Então, no segundo tempo, acho que vai depender muito do jogo, como vai ser o jogo no primeiro tempo. Se tiver ganhando, acho que ele estica mais um pouco ali para começar a colocar algum titular uns 30 minutos, um Roberto para ganhar ritmo, porque o Roberto voltou faz 2 jogos, então ele tem que ganhar ritmo, tá perdendo alguns gols aí que ele não costuma perder por falta de ritmo. Então vamos ver como que o Dorival vai armar esse time. E também, cara, em casa, contra o Fortaleza, tem que vencer, não pode nem pensar em empatar. Empate vai ser derrota. Fortaleza é que perde todo mundo, perdeu pro Santos em casa, tomou uma goleada esses dias do Flamengo. Então, cara, o Corinthians tem que ir pra cima, tem que vencer. Fortaleza não é mais aquele Fortaleza do ano passado que chegava, botava moral em todo mundo, dentro e fora de casa. Então, é vitória, pra gente já poder dar uma respirada mais no Brasileirão, porque a gente tá deixando muito ponto escapar, muito ponto mesmo dentro de casa, contra vitória, empate. Então, tá na hora de vencer. E para quarta-feira chegar com o time inteiro também para enfrentar o Palmeiras fora de casa e buscar a classificação inédita contra o rival na próxima fase, que é o primeiro confronto dos dois na história da Copa do Brasil. Então vamos carimbar já isso lá no estágio dos caras. A gente que já ganhou um Paulistão lá em 2017, se não me engano, 18. Então é isso aí. Deixa o seu like, comenta aí o que você achou do vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis.